em Mongaguá. A sobrevivência de uma tradição venerável de tempos perdidos, e de um estilo de vida muito escondido por transmissores silenciosos, por motivos indesejáveis a que chamam de 9 ondas, encontra-se nas mãos de um jovem brasileiro que se arrisca a divulgá-la, com a esperança de mantê-la viva, como foi a esperança de seu professor e dos anteriores a ele. Num lugar, onde a vida é pacata e quase sem muitas mudanças, esta tradição passa quase que invisível aos olhos do mundo, e sequer acredita-se que tenha sobrevivido. Entre eles dizem: somos uma espécie em extinção. Na marcha do crescimento da sociedade e do mundo onde tudo gira em torno da economia, aqui encontramos uma exposição do que hoje é conhecido por druidismo de uma forma muito própria e incomum, a que chamam de Anadesgi. Druidismo, ele entrou na minha vida em meados de 1994, 95. Não me recordo exatamente a data. Eu estava com 7 anos completos, praticamente. E foi quando eu conheci o mestre Lorenzo. Mudamos minha família e eu aqui para Mongaguá em 1994, e tinha um vizinho, um senhor, que através de algumas situações inusitadas, entre elas um cachorro, né? Eu queria muito ter um cachorro e até então a gente não tinha condições de tê-lo, morávamos num chalé, tinha acabado de nos mudar, e o cachorro desse senhor escapou na rua e veio na minha direção, e eu, né, claro, comecei a brincar com o cachorro e tudo mais, e foi onde a gente se encontrou e fizemos a partir dali tivemos ali alguns momentos de conversa. Ele até de vez em quando, né, trombava com os meus pais e tudo mais. Lorenzo era um nome utilizado por ele, né? Eu não me recordo ao certo qual era o nome dele, civil. E quando eu falei para ele, né, que eu gostava muito de estrelas, eu desenhava magos, entre um monte de coisas assim nessa linha, fazia gibis, eu gostava muito de desenhar. Uma vez eu fui até a casa dele e vi aquele monte de coisas, assim, aqueles símbolos e tal, e foi onde tudo começou, né? Então foi com ele que eu tive esse contato com o druidismo e essa formação que eu trago comigo hoje, que foi desenvolvida posteriormente, é claro, mas a tradição em si chegou através dele. E todo o conhecimento desse que nós chamamos de Anadesgi, que traduzindo para o português seria algo como magistério. Mara é aluna do Fábio, e tem encontrado na tradição o seu caminho e espiritualidade. Quando eu busquei a tradição, na verdade, eu buscava isso, conhecer sobre as plantas. Eu nem imaginava que fosse o que eu estou encontrando, porque o druidismo ele traz pra gente um autoconhecimento muito profundo e muitas práticas espirituais, muitas lições, a gente aprende sobre tudo, a gente aprende sobre arte, a gente aprende sobre filosofia, a gente aprende sobre cosmo, a gente aprende sobre ciência, sobre alquimia, vai muito além do que eu imaginava encontrar. Tem sido desafiador, porque o processo é assim, é como você... Porque quando a gente chega no druidismo, a gente parece que a gente já buscou em várias doutrinas, em várias religiões, pelo menos pra mim, tá? E aquele vazio de alma nunca era preenchido, por mais que eu gostasse do local, por mais que eu gostasse de algumas doutrinas, como o kardecismo, mas nenhuma delas levava esse autoconhecimento. E aquela frase, conhecer a ti mesmo, é um processo libertador. É difícil, é doloroso, exige muita disciplina, exige muita força de vontade, e é uma escolha diária, porque as práticas são diárias, né?
E tem dia que a gente não quer fazer algumas práticas. No começo a gente se questiona. Eu não era chorona, eu chorei muitas vezes, porque vai limpando, né, dentro da gente coisas que a gente nem sabe. As práticas mexem com o nosso subconsciente, independente da gente saber dela ou não. Depois, com o tempo de estudo, a gente vai entendendo qual prática mexeu na gente e por quê. Conta-se que em época que a linguagem ainda não existia, a telepatia era o meio de comunicação. Houve uma profecia que veio a ser conhecida como a queda do céu, o que fez com que a tribo da qual esta espiritualidade teve berço, em função deste cataclisma, iniciassem a construção de dólmens e círculos de pedras para computar e observar o céu e as datas para tal acontecimento. Então, uma parte dos homens e mulheres desta tribo, que segundo a tradição tenha habitado em Mona, Gales, se obrigassem de guardar todo o conhecimento possível que se havia adquirido até então, a fim de que se este desastre ocorresse e todo o mundo conhecido e a humanidade fosse dizimada, ainda que só sobrasse um deles, tudo poderia ser recomeçado, sem precisar ser do zero, já que não se sabia a que nível de extensão isto ocorreria. Enquanto as construções de pedras e dólmens, para a proteção dos grupos familiares da raça se seguia em isolados pontos, coube a este grupo a decisão de se separarem e levar para mais regiões estas mensagens, o que iniciou o que veio a ser conhecido como estilo de vida magistrado. Quanto mais espalhados estivessem, menor o risco da perda de todos aqueles que guardavam o conhecimento. Segundo o que foi transmitido para Fábio, aquilo que dizem ser pontos de sepultamento, na verdade não passavam de abrigos antiaéreos contra, o que sabemos hoje a respeito do céu cair foram, chuvas de meteoros. E dos pontos circulares como o famoso Stonehenge, nada mais eram que observatórios celestes, porque já haviam experimentado anteriormente muitas calamidades menores e significativas, e foram criando meios que lhes permitiriam prever com maior concretude as condições de quando aconteceriam com base nas premonições psíquicas, nas contagens do ciclo solar e da lua, e tomassem meios de se protegerem. O que hoje são vistos pelos arqueólogos como esgoto e câmaras de grãos, eram na verdade canais para receber água da chuva e abrigos subterrâneos. Depois do falecimento dele, onde eu já não tinha assim um mentor, né? Eu me recordo que eu tinha começado a ir pro catecismo na igreja, e nesse período eu reencontrei amigos, fiz amigos, e a minha jornada enquanto vivência espiritual começou a ser dentro do cristianismo em si. Depois eu fui buscar a tradição taoísta, né? Eu queria muito fazer Kung Fu, meu pai falava de Kung Fu, tentei fazer Karatê na época de escola, chamava-se Novo Horizonte, a escola aqui em Mongaguá, e não me adaptei, não gostei, queria fazer Kung Fu, insisti tanto que meu pai, nós conseguimos encontrar um em Itanhaém, o mestre Chan, e comecei a treinar com ele, e esse foi uma outra figura de mestre muito importante na minha vida, que me ajudou muito. Posteriormente, eu acabei... Esse mestre também faleceu, e ficou muito forte para mim a figura do Padre Teófilo, né, que foi um pároco aqui da minha cidade, que também faleceu, e ele acabou... Aquela vivência de espiritualidade dentro do cristianismo me apresentava na vida sacerdotal, através desse impulso direcionado pelo Padre Teófilo. Eu vi ali a oportunidade de fazer um serviço
né, colocar em prática toda a espiritualidade que eu tinha aprendido de uma certa forma, guiada por essa espiritualidade, guiada por tudo aquilo que eu tinha já vivenciado no passado. O seminário, a vida do seminário não fluiu, não seguiu, né? Eu infelizmente vi coisas e aconteceram coisas que não foram úteis, né, para o meu crescimento espiritual. Deixei essa jornada, comecei a dar aula de Kung Fu, voltei para Mongaguá, né, comecei a dar aula de Kung Fu. Foi ali que eu consegui, né, trabalhar, né, com crianças e adolescentes, ensinando alguma coisa, que era o que mais se buscava na época. Druidismo era uma coisa... Quem sabe o que é druidismo, né? Ninguém faz ideia do que é. No máximo um RPG, né? Ou algum filme, tipo Asterix e Obelix. E fui procurando locais para me encaixar enquanto espiritualidade, né? Enquanto jornada. Porque também chegou um determinado momento em que a turma, em sua grande maioria, começou a fazer faculdade. Alguns alunos já não estavam muito interessados. O Kung Fu exige disciplina, houve algumas rebeldias. Então eu tentei inserir o magistério, né, na vivência de alguns alunos. Não fluiu muito, né, porque mexe muito com o nosso interior, trabalha muito questões existenciais. E enfim, comecei a buscar, né, fui tentar fazer vivência com os monges franciscanos da Ordem dos Capuchinhos. Fui até o templo Zulai e fiz uma vivência monástica budista. Estive em Sorocaba, né, também, treinando o Dan Kung Fu para ser professor de Tai Chi. Foi um monte de coisa. No fim, assim, observando, eu percebi que tudo que eu estava buscando e das outras tradições, o que elas me ofereciam, o druidismo já tinha. O druidismo já tinha. E tinha algo mais. Tinha uma mensagem, né? O Anadesgi. Essa mensagem era algo difícil de encontrar em qualquer tradição. Difícil de encontrar em qualquer espiritualidade. E então eu comecei a resgatar todo o conhecimento do Mestre Lorenzo, tudo aquilo que eu tinha anotado, tudo aquilo que eu tinha guardado, tudo aquilo que eu marcava em desenhos e outras coisas. E me reavaliei e assumi, de fato, na minha vida, o caminho druídico. Por muito tempo eu segui sozinho. Mas me auto-reeduquei, me reiniciei, fiz todos os procedimentos que eu fiz com o Mestre Lorenzo sozinho. E depois que eu finalizei, me recordo de um sonho que eu tive, que eu vi o Mestre Shan dando um sorriso, indo embora, e o Mestre Lorenzo vindo e jogando algo nas minhas mãos, né? E sempre assim, meio sorridente, e foi embora, né? Eu entendi aquilo como o trabalho do magistério, né? Assumindo essa real natureza. E aí depois, né, fazendo os ritos, fazendo as meditações, fazendo os rituais, os festivais, muita coisa começou a surgir de lembranças, de memórias, assim como outros podem dizer que vão praticando resgates de vidas anteriores. A coisa é muito profunda, é muito séria, é muito forte, né? Muito forte. Eu não vi isso em lugar nenhum acontecer. Sei que acontece em determinados lugares, mas é algo muito específico, né? E a linguagem em si é algo muito específico. O que estamos presenciando neste dia é uma prática antiga que prepara o espaço sagrado para as últimas ofertas e contato com os antepassados e espíritos da natureza, dentro de um tempo celebrativo chamado Kalan Kas Gilead, Festival do Epílogo. Este ritual remonta a tempos onde a primeira e mais importante cerimônia era aquela voltada aos antepassados, pois era o primeiro vínculo sagrado dos povos primevos, visível em qualquer cultura antiga. Destas surgiram festas e cerimônias como Samhain, Samain e Samônios entre as tribos celtas, e posteriormente o Halloween.
ela me tornou mais humana, porque, vou ser bem honesta, tá? Eu não tinha mais fé. Cheguei a determinado momento da minha vida que eu perdi a fé em Deus, perdi a fé em mim mesma milhares de vezes. Eu perdi a fé na humanidade, eu me tornei avessa a conhecer pessoas, a ter contato com pessoas. Eu me isolei de todo mundo e para mim as únicas pessoas assim que eu tinha contato eram meus filhos, genros, pessoas realmente que eu não tinha como não ter contato. E a filosofia, a tradição, ela me trouxe uma lapidação. O mundo não gira ao redor, né, do meu umbigo, e muitas coisas que eu via lá fora estavam em mim. Porque não importa, o problema sempre vai existir, pessoas difíceis sempre vão existir. E o druidismo me trouxe um processo de lapidação, sabe? Trabalha a minha ignorância. A ignorância é a falta de conhecimento, né? Não que eu seja uma pessoa ignorante. Trabalha minhas aversões, essas aversões mesmo que eu tinha com a humanidade, com as pessoas. Ela tem feito eu mudar como ser humano, me tornando um ser humano melhor, mais fácil de lidar. Percebo que eu tenho muitas coisas ainda para melhorar, mas eu melhorei muito. Eu percebo que eu não sou nem de longe o que eu era uns 2 anos atrás. Então, eu comecei a me dedicar nessa área, né? Comecei a rever os meus tratados, os estudos, os escritos, coisas que eu já estava fazendo, por exemplo, o introito, né? Reescrevendo ele, para me ajudar, né, num processo de estudo e organização dentro do próprio seminário, né? Eu estava no seminário nessa época. Retomei o estudo das plantas que eu já estava fazendo antes mesmo de ir para o seminário. Eu ia de noite com o mestre Lorenzo muitas vezes assim para a parte de baixo da rua lá da minha casa, assim, depois que meus pais dormiam, ou ia para casa dele estudar, ou ia para o Nemiton, né, um local que a gente tinha preparado. Até já chamei alguns amigos meus, mas geralmente eu estavam dormindo, e uma vez, nunca iam, né? Uma vez que eles pensaram em ir, ficaram esperando, a gente falou, acho que eles não vão, né? E aí a gente foi embora e eles acabaram não vendo, mas eles são testemunhas desse período em que eu saía muito, né, para fazer estudos de noite com o mestre Lourenço. De alguma forma eu tinha receio da minha família proibir, tinha receio dos meus pais não deixarem, ou verem de alguma forma, né, talvez não a favor, né, porque era algo desconhecido, é algo que na visão popular era bruxaria. Eu até cheguei a me envolver com bruxaria, não que eu gostasse da bruxaria em si na época, isso foi no ensino médio, mas tinham amigos que queriam muito aprender a bruxaria, e como sabiam que eu já tinha estudado algo do tipo, eu comecei a estudar para poder passar para eles alguma coisa. Então a gente ainda vivenciava algo, ou sei lá, né? E para eu poder dizer para meus pais, por exemplo, que eu ia, né, buscar o sacerdócio católico, eu tive que, né, queimar tudo. Foi de certa forma um teatro, né? Mas eu queimei tudo, né, as coisas e tal, porque senão eles não iam querer considerar, né? Dizer, nossa, estava agora na bruxaria, agora quer ser padre, né? Tava fazendo aí um monte de ritual no fundo de casa, agora quer ser padre. E foi o que eu fiz, né? Para poder ter o apoio deles e conseguir entrar no seminário. De certa maneira, o objetivo era viver a vida sacerdotal, né? Era poder colocar para fora e servir o mundo com aquilo que eu sempre fui, né? Uma pessoa voltada à espiritualidade, e desde pequeno, né? Desde pequeno.
A sobrevivência dos poucos grupos que restaram ficaram isolados em cavernas onde muitos se mantiveram isolados. Mas os mestres espirituais procuravam manter o contato uns com os outros e a conexão telepática ainda era muito forte. Com o isolamento, as funções telepáticas, que era o principal meio de comunicação, foram se perdendo da maioria, por causa dos traumas e da necessidade de migração e outras condições sociais que estavam aparecendo, como a convivência com outros tipos de homens. E outra forma de comunicação precisava ser utilizada, como gestos, sons e escrita. Sons e traços que os telepatas traziam de suas relações com árvores. E ofereceram o que veio a ser chamado de linguagem Oghra. O maior expositor dessa linguagem veio a ser conhecido como Ogma, posteriormente intitulado de Deus da Eloquência. Muito tímido, muito recluso, muito observador e com dificuldade de me expressar e me expor, então muita coisa ficou velado dentro de mim que meus pais nem fazem ideia, né, de alguns acontecimentos. Talvez vão saber através desse vídeo, bem possível. O começo eu não gostava de algumas práticas. Eu não sei nem o porquê até hoje, vou ser bem honesta, mas como exercício do mergulho, né, da bacia, eu sentia aversão, era muito estranho, era como se eu mergulhar meus olhos naquela bacia, que é o exercício da manhã 1-2, é como se eu estivesse mergulhando no ventre da minha mãe. E eu tive muito problema com a minha mãe, né? E ele ajuda a limpar, ajuda a gente ver. É isso. O druidismo faz isso com a gente. A gente perceber que as coisas não giram ao redor do nosso umbigo. Que todas as pessoas têm limitações. E cada um dá aquilo que tem. Os festivais, eu era uma pessoa muito difícil de chorar, né, gente? Eu me tornei muito chorona com os rituais. Os festivais, mesmo falando assim, festivais são datas festivas, eu sinto a energia da nossa egrégora e sempre me emociono. É uma coisa muito forte, é algo que eu nunca pensei viver, de verdade. É um processo único. Se eu falar assim, o que é o druidismo para mim, eu acredito que seja uma forma de Deus, dos ancestrais, falar assim, ó, eu te amo e vou te dar mais uma chance. É isso. Aos ancestrais antepassados veneráveis convidamos para que se manifestem os dons: inteligência, disposição, inteligência, ciência, cura, força, caridade, disciplina e diligência. E o druidismo, gente, eu percebo que foi um chamado na minha vida mesmo, porque eu fazia muitas práticas que eu nem sabia se tratar do druidismo ou de alguma filosofia nesse sentido. Inconsciente, era o que dentro dizia meu coração, como eu fiz já a cruz de Bridget, preparei o leite, fiz ofertas que eu não sabia o porquê estava fazendo, e era dentro dessas datas. Desde pequenininha sempre brinquei com pedras, sempre empilhei as pedras, que são os moledos, né? Sem saber, então isso são resgates, né? Depois a gente vai trabalhando, a gente vai tendo algumas experiências dentro de meditações e que confirmou isso mesmo, que o caminho é esse aí que eu já trilhava de outras vidas. Em alguns momentos me rebelei e deixei, ou perdi essa bênção de estar nessa egrégora.
E hoje eu tô aqui de novo, de volta. Um segundo momento chegou, a elevação do nível do mar. Enchentes em toda parte e com isso grandes inundações. Os abrigos subterrâneos já não eram mais seguros nem as cavernas, e os montes e colinas altas se tornaram os abrigos. Só que estas colinas e montanhas se tornaram ilhas e dividiu os telepatas em 4 ambientes distintos, que veio a receber o nome de Múrias, Górias, Fíndias e Failias, nas quais 4 grandes mestres que ainda estavam com suas mentes ligadas telepaticamente, umas às outras, começaram a organizar um sistema de transmissão e organização do conhecimento. Essas reuniões ocorriam à distância, cada um em sua localidade, ambos embaixo de um carvalho e descalços sobre os fungos. Esses foram chamados de Sêmias, Esdras, Uícias e Fessos, os ancestrais da tradição, como ela é conhecida hoje. Assim foi. Assim ocorreu. E os grupos se mantiveram em 4 grandes clãs. Com a chegada de nômades coletores do Oriente, que fugiam das últimas grandes inundações em busca de terras frutíferas, e dos caçadores das estepes do norte oriental e seus cavalos domados, uma grande doença veio com eles. Um surto epidêmico atingiu como terceira onda todos os pequenos grupos remanescentes das populações resistentes às inundações do Ocidente, os quais muitos morreram. E muitos trabalhos deixaram de ser concluídos, principalmente a parte superior de Stonehenge para comportar a população em casos de novas inundações. Com essas doenças todas, os membros da tradição saíram das vistas das populações, e se isolaram com o intuito de proteção da tradição e em busca de conhecimento medicinal mais eficaz, o que deu origem ao Oyahai, a medicina tradicional, e uma forma de vida particular que mais parecia uma sociedade secreta, o que permitia a sua sobrevivência, a manutenção de um estilo de vida, e para interpenetrar as sociedades que se formavam, sem ter qualquer propósito de poder sobre elas, e influenciar para o bem, desenvolvendo suas faculdades particulares e peculiares na paz. Assim, Fábio, com o intuito de manter viva esta tradição, com os recursos que temos hoje, antes ainda de realizar a adesão de Mara, decidiu expor através do seu perfil do Instagram algumas coisas de sua vivência da tradição, a fim de encontrar outros que vivenciavam ela. Já dizia o professor de seu mestre que há muito não se tinha mais contato com outros membros, desde que os guardiões desta saíram da Escócia, indo para a Inglaterra, e por fim o Brasil. País que vieram com a esperança em uma profecia de que seria na ilha do Brasil que a tradição se reergueria. Isto na verdade atraiu almas afins, como a Mara e outros alunos para quem Fábio transmite a tradição à distância por meio da internet, preparando suas aulas e se dedicando na formação dos mesmos.
também com a intenção de fazer reacender aquela que se escondeu desde o massacre romano na ilha de Mona. Mas, para quem acredita que essa tradição fecha os olhos para a vida comum, sendo esta somente uma vida sacerdotal, está enganado. Fábio, todos os dias da semana, se prepara, além das práticas rituais, também para o seu trabalhar. Pois esta faz parte do estilo de vida da tradição comum dos 6 hábitos que chamam de 6 incensos. Como prefere, no uso de sua bicicleta. O druida de 36 anos, trabalha para a Rede Municipal de Educação. Como escriturário na secretaria de uma das creches da cidade. Cima é pra cima, né? Aqui, ó. Do meio pra cá. A cada dia, mais povos diferentes ocupavam a região, trazendo diversos costumes, deuses, ferramentas e também seus feiticeiros e curandeiros, e uma linguagem mais elaborada, até que encontraram com a tradição, e por ver sua comunicação e reunião sob o carvalho, os chamou de Druídia. Druidas. E ao invés de subtrair os remanescentes, estes os aderiram com grande honra em suas comunidades, e seus sábios e feiticeiros se uniram a eles, o que formou, o que veio a ser chamado modernamente de druidismo. E assimilou estes como sacerdotes intimamente ligados aos povos que foram conhecidos como celtas, pelos gregos e romanos. Um período de paz reinou por longos tempos. Alguns conflitos internos entre as tribos ocorriam, sim, comumente, pois, diferente dos que muitos acreditam, os druidas não habitavam com as tribos. Continuaram em bosques isolados, mantendo seu estilo de vida. A queda da telepatia aconteceu. As pessoas tinham muito a esconder, e mais ainda, a capacidade de memória definhou. E no encontro entre os druidas tomou rumos diferentes. Os do norte das ilhas decidiram desenvolver a escrita e a língua, o que perpetuou Oghihan e desenvolveu-se o que veio a ser chamado de Kenvid, formando os magistrados Janad, em britônico, e poetas Sfilid, em gaélico. Mestres em todas as áreas do conhecimento. Os do sul no continente decidiram apostar na memória formando ofícios cujo cada um ficaria responsável por guardar uma parte do ofício sagrado e manter em ambos vivos o conhecimento e a tradição, o que deu origem ao que veio a ser chamado de bardo, Vatianan, focando numa forma de ensino mais disciplinada com base na memória, como eram no início. Como língua, preferiram as dos povos vizinhos para escrever, em via de comércio e outros negócios. Isso deu origem a duas metodologias dentro da tradição, o que fez parecer que havia diferença entre os druidas do continente e os das ilhas.
mas esta era a única. O Anadesgi, ele é uma coisa muito profunda, porque na verdade ele vem fazer a gente encontrar, de fato, a pessoa simples e feliz que já sou, que eu já sou, e vou buscando em outros lugares. Então eles são estalos na nossa consciência, como alguém que vai tocando em bolhas de sabão e elas vão explodindo toda a nossa ignorância, nossa aversão, nosso apego, os nossos medos, os nossos traumas. Tudo isso vão sendo modificado, tudo isso vai sendo transmutado. E ele vai nos trazendo através das aulas, através dos ritos, através dos cânticos, através de tanta coisa. É uma tradição muito antiga, né? Então é óbvio que tenha muita coisa para ser aprendido. Ela vai nos ajudando a romper com nossos padrões mentais, com nossos comportamentos. É tanta coisa que não é que muda, né? A gente diz, o Anadesgi não vem acrescentar nada, ele vem tirar. Ele vem tirar as vendas dos nossos olhos, ele vem tirar de nós a nossa visão incoerente com a realidade, vem tirar da gente toda aquela craca de traumas, sabe? Vem nos trazer cura, vem tirar de nós as doenças mentais, os venenos mentais, através dos seus símbolos, através de... são coisas... não tem muito como, né, a gente descrever de forma curta, né, o que é o Anadesgi, né? Só vivenciando mesmo. Com o tempo, alguns costumes populares das tradições tribais foram acompanhadas pelos druidas, mas não como sacerdotes, e sim como parte de uma família. E muitas vezes ministravam algumas partes neste costume por consideração do povo, entre elas, aconselhar, estar num lugar de oraria, comandar na ausência dos chefes, professores das tribos e mais. E até mesmo a composição de leis civis com base em sua sabedoria e na tentativa de inspirar nos povos, muito brutos em consciência e infantis. No relacionamento, o estilo de vida dos druidas desde tempos anteriores. Mas, de fato, a nossa postura em relação ao mundo se torna outro. Né? Eu me vejo sendo uma agente observadora desde muito pequeno. Desde muito pequeno. A tradição nos conta. Claro que esta não foi uma tarefa fácil. E muitas tribos eram, o que gerou problemas com os povos da Hélade e da Itália, que vieram a se chamarem de gregos e romanos. E a revolta de Roma se tornou uma vingança claramente pessoal. E assim cantamos no Magno Ocaso.
O mundo mudou. O que um dia foi, já não é mais. As histórias que outrora guardávamos, agora os clãs as devem contar. A rocha e folha tornou-se suas testemunhas. Agora a memória deveria guardar a nossa história. Sim. De uma época em que a espada era levantada contra a espada, pela liberdade. Aquelas forjadas no bronze com fogo feérico, e as canções do outro mundo. Quando veio os opressores vermelhos, os mitos foram suprimidos pelas lutas de novos homens e mulheres, que desejaram cantar a esperança da liberdade e da manutenção de suas tradições. Era uma ofensiva política, daqueles com sede de sangue que tingiam seus mantos, e fizeram de seu prazer perseguir corujas. O domínio da onda romana colocou quase como extinta nossa tradição. Parte dos nossos, em nosso último plano, enquanto a última resistência falhava, para as cavernas retornamos como em tempos primais e ali nos estabelecemos por longas datas. Antes do fim, magistrados e poetas das ilhas e do continente se uniram entre os Trinewid e decidiam formar 3 resistências. Uma em Mona para defender a terra original e os últimos bosques antigos. Uma entre os Irren resgatando a rainha Boudica. E a terceira no silêncio, se escondendo nas cavernas do Menai e avançar para as colinas de Avaraon. E viver isoladamente até tempo oportuno. E para mim é isso. O druidismo foi um resgate ancestral. É um resgate ancestral.
Em Menai, os 80 druidas caíram pela espada, e os bosques pelo fogo, e as fontes pelo sangue. Dos que foram com eles para Mona, parte que se esconderia já estava oculta nas cavernas das praias do Menai, guardando as ferramentas sagradas da tradição. Posteriormente, abandonaram algumas coisas para viajarem leves, e chegaram também em Avaraon. E primeiro e depois sobe. Força a língua, empurra a língua com força. A parte que ficou nas cavernas dos Trinewid avançou após derrota de Boudica para Avaraon, e que fez recuar o Império para fora de Senri. Quando a gente fala de reencarnação, a maioria das tradições vai dizer, o espírito reencarnou. Procurando aprender e entender, sabe? Não foi muito fácil. Algumas linguagens do Anadesgi, ele exige vivência, e como eu era criança, muita coisa foi muito difícil de aprender. Não é que nem, às vezes a gente usa esse exemplo, mas não é que nem a gente entra dentro de um carro e usa o carro. Mas é algo tão profundo de vivência que mesmo a gente crescendo, o ensinamento fica, né? Tem muita coisa que a gente tem que decorar, muita coisa que a gente tem que memorizar, e acaba ficando, né? Assim como qualquer tradição. Fábio ainda continua publicando e falando de forma não muito direta a respeito da tradição, com a esperança de encontrar algum remanescente do aprendizado completo desta, escondido em algum lugar, e vasculhando perfis de outros que se apresentam como druidas, a fim de encontrar vestígios de outro sobrevivente do Anadesgi. Enquanto isso não acontece, segue firme dentro da anotação e pensando meios para mantê-la no mundo, sabendo seu valor, e como a nossa vida em nesta manifestação temporária pode passar em um piscar de olhos. Continua trabalhando para que seja preservado o máximo da tradição, como lembrou da sugestão de seu professor e antecessor. Muito ainda há para ser contado, que não cabe em um só documentário, e que Fábio também prefere reservar para aqueles que querem, de coração, viver a tradição e o Anadesgi. Histórias estas que sobrevivem a fino fio de tempo, que depende de almas afins e corações fortes para atravessar os rios da tradição druídica.